seguinte, isso aqui são as empresas que têm capital aberto nas bolsas de valores pelo mundo. Então, a gente comparou aqui Estados Unidos, China, Índia e Brasil. Falando quanto vale as ações de todas as empresas no Brasil. 824 bilhões de dólares é quanto vale todas as empresas brasileiras listadas na Bolsa. Olhe quanto vale todas as empresas americanas, 26 trilhões de dólares. A gente tem 32 vezes menos valor do que a unidade americana de Bolsa de Valores. O que significa isso para o empresário, como vocês são? Toda vez que tem uma diferença muito grande em alguma coisa, tem uma oportunidade escondida. E a oportunidade escondida é que esta palestra é uma palestra de um setor novo. A palestra é de fusão e aquisição, ela não é aderente ao dia do empresário de médio porte. Ela é muito aderente às empresas de capital aberto, é muito aderente às multinacionais, mas por empresário, que é o nosso público-alvo, que é o cara que controla, que é a família que controla, esse desenho é novo. Por isso que no Brasil tem tão pouco dinheiro circulando no mercado de capitais. A diferença é de 32 vezes. Se a gente olhar a quantidade de empresas listadas nos Estados Unidos, ela é 15 vezes maior que a do Brasil. E aqui tem uma coincidência, olha que coisa incrível. Se você olhar a Índia, que tem uma bolsa 4 vezes maior que a americana, ela tem 7.500 empresas a mais. Isso é muito interessante, porque se você olhar como valor de mercado, ela é 3 ou 4 vezes maior que a bolsa brasileira. Se você olhar em quantidade de empresas, ela é 20 vezes maior. Ou seja, a Índia é super desenvolvida em atrair as empresas de pequeno e médio porte para a bolsa. Coisa que no Brasil isso é absolutamente ainda nem existente. Aqui a gente está no primeiro passo de motivar as empresas a entrarem no setor de fusão e aquisição. Quanto mais chegar no próximo passo, que seria o mercado de capitais. Vamos continuar avançando sobre cultura? Aqui a quantidade de ações, né, de IPO são aberturas de capital na Bolsa. Tá? Olha, os Estados Unidos faz 256 operações no ano de 2018. Onde é que está o ano aqui? É isso aí. Então, são 256 operações. O Brasil fez 3 operações em 2018. Quer dizer, é um descompasso mercadológico que chama atenção. Não é que o Brasil está errado. O Brasil tem uma cultura para ser rompida. E a gente faz esse evento há muitos anos, em uma média de 60 empresários por evento. Nós temos um canal e um acordo de parceria com a rede e emissora UpTV. Para quê? Para sensibilizar 19 milhões de empresas brasileiras que conseguem fazer, vou falar quantas operações por ano de fusão e aquisição. Aqui só mais um dado comparativo. Se você pegar a Bolsa brasileira inteira, ela é menor do que o valor isoladamente da Microsoft. Ou a Bolsa brasileira inteira. Juntou aqui Petrobras, Vale, Gerdau, tudo que vocês possam imaginar. Ela é menor que a Apple. Ela é menor do que a Amazon. Ou seja, a economia americana não é tantas vezes maior que a gente para a gente ser tão pequeno. É desconhecimento cultural. Aqui a gente entrou um pouco mais perto da palestra de hoje, que é fusão e aquisição. Olha as diferenças entre países, citando os mesmos 4 países. A gente não colocou todos do BRIC aqui, que ia ficar um pouco longo. Tá? Os Estados Unidos roda por ano, em dinheiro, quase 2 trilhões de dólares, em fusão e aquisição. Fusão e aquisição. O Brasil roda 41 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, é uma desproporção de valores 46 vezes menor o Brasil é em quantidade de dinheiro em fusões e aquisições em relação ao mercado americano. Né? Se a gente quiser comparar o Brasil com a Índia, a gente é 2,5 vezes menor, o Brasil com a China, 16 vezes menor. Se a gente puder para a quantidade de empresas, aqui é dinheiro envolvido, aqui é quantidade de empresas. Né? Então, a gente vê que o Brasil tem 28 vezes menos operações de fusão e aquisição que o mercado americano. Nos Estados Unidos é normal, você vai numa reunião, a gente chegou de Nova York aqui, eu e um palestrante agora há pouco, que a gente participou de um evento de IPO, é incrível, você vai conversar com o empresário, ele dá o cartão dele, atrás tem um QR Code, o QR Code é o balanço da empresa. Ele está à venda, ele não tem pudor, ele tem capitalismo na veia. De repente, você é um comprador, ele está sempre alerta que isso pode ser um vento a favor. O antagônico do brasileiro, né? O empresário brasileiro, o balanço serve para ele não pagar imposto, que é o normal, não é uma crítica, é uma constatação, né? E os mundos contábeis e financeiros não se conversam. Então, existe um bloqueio até dentro de casa com relação à preparação do ativo. Então, isso mostra o abismo da quantidade de transações, do dinheiro envolvido entre os países. Tudo bem, a China é um país grande, ela tem 14 vezes mais operação. Quando a gente estava na Bolsa agora em julho, no IPO, que um dos palestrantes vai falar,
Nós ficamos impressionados, porque a gente estava no IPO na Nasdaq, que era umas 11h30 da manhã, e o presidente da Bolsa pediu para a gente sair, porque ia ter um outro IPO daqui 20 minutos. Né? No Brasil teve 3 no ano. Lá nós fomos enxotados para fora do pregão, porque simplesmente não tinha espaço para pensar. Né? Então, é uma realidade de dinheiro, uma brutalidade de dinheiro, e a gente vai explicar o que é isso na folha seguinte. Quanto mais a taxa de juros cai, mais a gente se aproxima do mercado desenvolvido. Quanto mais cai a taxa de juros, mais cai os investimentos alternativos. Fundo de investimento em empresas é um investimento alternativo. Ele é de muito maior risco. Só que para você conseguir enxergar que a taxa de juros para 2020 vai bater em 4, e fazendo uma comparação com o mercado americano hoje, que a taxa de juros é de 2,5, cuja inflação é em torno de 2, tudo bem, os Estados Unidos tem 2 coisas que a gente sonha um dia ter. Né? Ele tem um crescimento espetacular e praticamente um país de pleno emprego. Isso nós não temos. Né? Mas o que os Estados Unidos têm, voltando ao nosso país, é taxa de juros baixo. Então, o que acontece com o empreendedor? O empreendedor parou de ganhar dinheiro colocando dinheiro no mercado financeiro e sem fazer nada, sem correr risco. Essa unidade de riqueza sumiu. Então, o que o empreendedor tem que fazer? Ele tem que entrar em veículo de risco para melhorar a rentabilidade do seu dinheiro. Então, nos Estados Unidos, eu sempre me comparo com a economia americana pelo sucesso que ela tem no setor. Tá? Eu sou filho de europeu, quer dizer, a Europa também vai muito bem, super mais agressiva que o Brasil. Mas o americano puxa demais o mercado. Né? A regra de mercado livre é muito incrível. Né? Então, o que a gente vai tentar promover hoje com vocês é o que isso tem a ver com a palestra de hoje? Tudo. Por isso que esse nosso mercado, eu vou soltar aqui umas 10, 20 matérias que o Zé captou, para mostrar o tamanho do dinheiro que tem na mesa para comprar a empresa. O mundo tem excesso de liquidez e falta de bons projetos. Tem muito dinheiro na mesa e falta de projeto que o outro lado do balcão consiga entender. O Brasil, repito, tem 19 milhões de CNPJ e roda 400 empresas por ano. Isso é um absurdo. Né? Isso é um bloqueio cultural. Então, essa palestra ela jamais teria a intenção de ofender uma mesa formada por empresários, mas ela tem a obrigação de cutucar esses empresários, porque tem que se aperceber. Cuidar da empresa é muito bom. Saber que tem alguém que poderia se interessar por essa empresa não é um demérito, é um mérito, mas exige planejamento. O empresário dá certo na sua empresa porque ele planeja, ele se prepara, ele corta custo, ele contrata gente competente, estabelece bônus, busca tecnologia, está perfeito. E como é que o mercado internacional, ou como é que o mercado de investimento te enxerga? E cadê a preocupação de saber se alguém poderia se interessar pelo seu negócio? Né? Então, mas a minha empresa dá muito lucro, pô, esse negócio não vale a pena. Eu sei, isso é preconceito, você nem sabe o que o outro lado vai te falar. O empresário é um bicho tão curioso que, para algumas coisas, ele trava. Né? Mas eu ganho 50 milhões por ano. Eu falei, e daí? E se eu te oferecer 1 bilhão, não é um bom negócio? Então, deixa o mercado te marcar preço. Escute. Depois que o mercado te marcou preço, aí você sim tem a capacidade de decidir. Quero continuar com a minha unidade de negócio ou acho interessante vender minha unidade de negócio. Até lá, falta de conhecimento. Pura falta de conhecimento. E a gente vai provocar vocês aqui, que esse é o objetivo. Então, aqui, olha o nosso setor que cresceu em 2018. Em 2019, a gente deve crescer 250%. Tá? A nossa empresa, a nossa entidade de classe. Por quê? Porque cada vez está vindo mais dinheiro para o Brasil. Quando o Bolsonaro ganhou, vieram 500 bilhões de reais para ser investido em empresa no Brasil. Sobra dinheiro na prateleira, falta projeto. Sobra dinheiro. Quando a gente chega hoje, né, com o portfólio que nós temos junto aos fundos de investimento, os caras ficam radiantes, porque não tem projeto, porque os empresários não se abrem. O gargalo no Brasil está no V0, está nessa mesa de formadores de opinião. Se os formadores de opinião não mudam, fica parado o dinheiro do outro lado, que é o que acontece. Então, o Quineia, Quineia é o fundo do Itaú, ele tem 60 bilhões em ativos já. Aqui tem uma série de telas, eu vou passar relativamente rápido, mas só para vocês terem uma noção. Né? Aqui tem a Advent captou 17 bi. Fundo soberano. Os fundos soberanos adoram investir e precisam investir em economias diversificadas em continentes diferentes para pulverizar a sua base de dinheiro. Porque olha quanto cada fundo soberano tem. Ó. Fundo soberano investe uma partezinha pequenininha em investimento de empresas. Mas os números deles são muito grandes. Olha o número dessa turma. Singapura, para completar, tem 2 fundos soberanos. Os 2 estão atuando no Brasil. Abu Dhabi está atuando no Brasil.
né? Precisa mostrar projeto para essa turma. Qualquer 10% que ele desloca de investimento para um determinado continente é 60, 70 bilhões de dólares. É uma loucura, né? Então, não tem, aqui para falar para vocês, não tem problema de liquidez no mercado. Tem excesso de liquidez. Fundo soberano da Noruega. Esse é o maior fundo soberano do mundo, né? Ele falou que ele vai fazer um testezinho no Brasil, ele está pondo 5% aqui. É 50 bilhões de dólares. É uma loucura, né? China, claro, tinha que ser gigante, um dos maiores do mundo. Arábia Saudita, olha o tamanho dos números, né? Kuwait. Aqui são alguns fundos que já noticiaram e já começaram movimentos no Brasil. Kazek com 600, SoftBank. O SoftBank é um banco japonês que captou 105 bilhões de dólares para investimento em empresa. Ele torra isso em 2, 3 anos, né? E o Brasil entrou no alvo agora, junto com a América Latina, com 2 bilhões de dólares. São extremamente rápidos e agressivos. Temos que chegar com um projeto para eles, senão eles não têm o que fazer. Monax captou 250, Redpoint 330, isso para o Brasil, né? Amazon chegando no país. Veja, a Amazon tem uma outra estrutura de negócio. A estrutura da Amazon é o seguinte: a Amazon até 2015, ela tinha como modelo de negócio, ao invés de comprar a empresa, ela quebra mercado porque é mais barato, né? Então, o que ela fez com o mercado editorial americano? Ela quebrou todas as empresas. Quebrou todo mundo, praticou um preço baixo, teve um prejuízo acumulado até 2015 de 30 bilhões de dólares. Os investidores institucionais seguraram a empresa. Depois que quebrou todo mundo, ele voltou a subir preço e a empresa explodiu. Então, veja, a estratégia dos fundos não é a estratégia do empresário. Eles pensam diferente, eles têm uma visão diferente, e nem por isso eles também não têm os méritos e deméritos dele. Mas é fora do pensamento de vocês. Notre Dame é um fundo extremamente bem sucedido. Atrás dele tem um fundo chamado Bain Capital, que é uma operação de muito sucesso no Brasil. Aqui tem mais um monte de matérias bacanas, Anima Educação, fundo 3G aqui do Jorge Paulo Lemann, que vendeu uma participação que ele tinha de 3 bi no Burger King, no mundo. Olha que matéria diferente, ó, Coca-Cola, Verde Campo dobra de faturamento. As empresas de alimento, as empresas de educação, as empresas de saúde, elas vão sofrer demais os ataques das fintechs, né, ou das agritechs, ou das companhias de tecnologia, pequenas e disruptivas. Então, nada é tão ruim que dure para sempre, mas nada é tão bom que dure para sempre, né? Então, às vezes, vem um bicho desse, o Zé deixou mais para o final da apresentação, a gente vai falar um pouquinho o que essas empresas disruptivas podem fazer com a gente. É uma coisa incrível. Ela é assustadora, é uma ameaça, e, ao mesmo tempo, eu que estou ficando velho, todo final de ano eu vou lá para o Vale do Silício tomar uma surra de realidade, desses movimentos muito agressivos, tipo essa mudança aqui, ó, da Coca-Cola comprando a Verde, da Danone querendo comprar a empresa pequena, da Unilever nos pedindo para comprar a empresa pequena, né, da Nestlé pedindo para comprar a empresa pequena, porque os gigantes têm uma inércia tão grande de se mudar, que eles precisam comprar empresas, isolar essas empresas, pôr dinheiro na mão do empresário, porque esse empresário vai fazer uma abertura de mercado, de modelo de negócio, que o transatlântico não consegue mexer. Até o transatlântico virar 2 graus para a esquerda, passou 2 anos. O mercado não tem esse tempo. JBS, a JBS, ciclo de negócio. Todo negócio, gente, todo negócio, ele tem um ciclo. E o ciclo é a gente conseguir perceber esse vento. Por exemplo, a JBS, no ano passado, independente dos problemas políticos dele, a gente não tem relação política, tá? É uma empresa com uma gestão espetacular, né? E que quase foi para o saco depois dos problemas que ela teve. Ela misturou um problema político com um problema mercadológico. Aí a China e o Oriente voltaram a comprar, a JBS explodiu. Falta carne no Brasil, né? Falta carne de vaca, carne de peixe, falta carne de galinha, de ave. Falta, porque o consumo no mundo está muito gigantesco, muito maior o consumo do que a capacidade produtiva. As empresas têm os seus negócios super alavancados. Ah, vai ser assim sempre? Não vai ser assim sempre, mas está assim, né? Então, uma outra sensibilidade que a gente costuma querer chamar a atenção do empresário é ler mercado. Ler mercado é tentar parar um pouco, para onde está indo? O que eu quero ser quando crescer? Daqui 5 anos eu vou estar onde? Versus os riscos que estão me rondando o meu negócio. Carlyle foi uma compra bacana, né? Comprou o Madeiro. Né? O Madeiro é uma empresa que ficou no mercado à venda durante 3, 4 anos. Ele tinha um endividamento gigante, ele devia 700 milhões. E o Carlyle foi lá, comprou essa participação, se tornou minoritário e vai fazer uma injeção espetacular. Eu acho que o Madeiro vai explodir, né? No bom sentido.
mas ela ficou na iminência de ter problema muito grave. Case bacana. Aqui algumas dúvidas que a gente procura provocar vocês, né? O meu negócio vai super bem, por que eu devo vender? Ué, ninguém disse que você precisa vender, você só precisa saber quanto vale. Depois de você saber quanto vale, você pode tomar a decisão. Ah, quanto você acha que vale? Ah, você faz o valuation para mim? Veja, fazer valuation é uma ferramenta financeira, a gente faz. Mas o mercado disputar um ativo, e você jogar esse mercado bem posicionado, para que ele seja bem percebido em um monte de países, pode criar um ambiente de competição. Quem marca preço é mercado. Nós podemos dar uma orientação de preço, mas não significa que é o nosso preço. Pode ser muito mais, pode não ser. Ah, mas putz, se não for bom, o que eu faço? Você não vende. E se for? E se eu quiser um pouco mais, você negocia, estica. Porque até a hora que o empresário está numa mesa de negociação para vender a empresa dele e ele não deu fechado, está aberto. E ele está fechado quando ele quiser. Né? Então, aqui não tem empresário arrependido, porque o ciclo para ele poder viver e chegar até o final, né, na busca da monetização da sua empresa, ele é um ciclo longo. Então, tem tempo para ele amadurecer. Não vai ser uma decisão da noite para o dia que ele se arrepende. Não tem essa história de, pô, vender a empresa em 2 dias, isso é filme de... Não tem. Pô, quanto eu faço para saber quanto vale minha empresa? Veja, você tem um apartamento num condomínio, você tem uma casa na praia, você chama um corretor, o preço é uma commodity, relativamente fácil de ser percebido, ele te precifica e você toma uma decisão. Uma empresa é um bicho diferente. A empresa tem milhões de variáveis, né? Ela tem passivos, tributários, fiscais, trabalhistas, ela tem um mercado, às vezes o mercado está indo para cima, às vezes o mercado está indo para baixo. Né? O que a gente costuma alertar o empresário é, o cara vendeu a empresa porque a empresa está indo mal. Ué, o nosso setor não compra empresa ruim, só compra empresa boa. Né? Você tem 3 grandes mercados financeiros. O mercado de crédito, para emprestar dinheiro, existe, não fazemos. O mercado de empresa endividada, que é o mercado de distress, são ativos com endividamento muito grande. Não também fazemos. E o terceiro mercado, que é venda de empresas, sabemos atuar. Então, são 3 modelos de negócio. No nosso modelo de negócio, que são venda de empresas, a empresa, para ser vendida, tem que ser sadia. Ah, minha empresa não está indo muito bem, o meu balanço está muito ruim. Nem vou falar do balanço aqui na mesa, mas o meu fluxo de caixa não está muito bom, não consigo distribuir dividendos. Vamos prestar atenção se está na hora de ir para o mercado ou não. Né? Agora, não ouvir o mercado dói. Putz, mas até que horas eu posso parar? Putz, até o último minuto você pode romper a assinatura do contrato. Pode. Né? Então, a decisão soberana de ir ou não ir é do empresário. Todo mundo que está nessa sala é empresário, sabe tomar decisão. É possível acessar investidores em quantos países? Veja, nós acessamos 90 países fora o Brasil. Então, ativos com mais de 100 milhões de dólares, o mercado internacional adora. Né? Então, hoje é fácil a contabilidade que você tem que fazer, uma contabilidade universal, os documentos têm que ser feitos na língua inglesa. Qualquer cara, em qualquer lugar desse planeta, consegue ler o documento e entender a empresa. Não tem mistério, não tem truque, é protocolo. Do mesmo jeito que vocês têm um domínio técnico do negócio de vocês, nós temos um domínio técnico do nosso negócio. Não temos nada de mais esperto, mais inteligente, não tem nada, a gente é igual. O que a gente tem é uma outra área desenvolvida, diferente da de vocês. Né? Se eu chegar aqui para o empresário e pedir para tocar a empresa dele, fatalmente eu vou quebrar. Agora, o oposto, a chance de dar errado é enorme. Por que a chance de dar errado no nosso setor para vocês é enorme? Né? Porque, em geral, o empresário nunca vendeu uma empresa, ou talvez vendeu uma empresa. E o outro lado é uma máquina de compras. Então, não é que ele é uma pessoa menos esclarecida. Pelo contrário, ele é um baita de um vencedor. Né? Nesse país de louco aqui, que se sobe e desce, o empresário brasileiro é um puta cara competente e criativo. O que a gente está falando é de especialidade setorial. Então, se o empresário entender que ele nunca fez um movimento e tem alguém que faz 20, 30 movimentos por ano, há 20 anos, ele deve saber um pouco mais que ele. Então, junto o conhecimento que ele tem mercadológico com alguém que transita em outro mercado. E isso costuma dar resultado positivo. Putz, como é que eu gerencio a expectativa de venda? Isso é uma adrenalina. Eu até vou pedir para os 2 palestrantes que estão aqui, o Adriano Iotzi e o Atílio Barbosa, e isso é uma adrenalina, né? Porque você tem que tocar o dia a dia, que já é um inferno, que é uma dificuldade gigantesca, é 50 leões por dia, e, além de tudo, tem que olhar para o lado, para um outro projeto, que você nem sabe se vai sair o preço que você queria. Né? Em inglês, a gente fala no pain, no game. Em português, a gente fala, olha, sem dor de barriga não tem negócio. Então, é uma adrenalina muito grande essa linha aqui, né, de gerenciar a expectativa. O que nós providenciamos para facilitar um pouco a vida de vocês é, nós criamos um arcabouço, uma infraestrutura por trás grande, e a gente praticamente tenta, ao máximo possível, isolar o empresário do dia a dia da tratativa do M&A.
né, da fusão e aquisição, e deixa ele muito focado no seu dia a dia. Por quê? Porque o dia a dia é muito difícil e a empresa não pode cair. A empresa não pode desabar. Se a empresa começa a desabar e você está num processo de venda, você pode ter o seu valor extremamente depreciado. Se a empresa estiver subindo, você capta tudo no seu preço. Então, qual é a nossa missão? Deixar o empresário onde ele sempre teve e que ele faz fortunas e é um cara de agenda boa, na cadeira, comandando a empresa dele. O resto, deixa para uma estrutura que toca isso para ele. Essa ferramenta é um baita de um issue point, é um baita de uma coisa desconhecida no Brasil, porque essa siglinha aqui é o EBITDA Country Club, como as pessoas falam, né? Então, esse negocinho aqui, ó, é técnico pra caramba, é de um regime de contabilidade extremamente complexo. Estou aqui com o Marcelo Conte, que é sócio da RSM, que é a sexta maior do mundo, como auditoria. Gente, isso aqui é protocolar, isso aqui não é negocial. Isso aqui é ultra complexo, é um protocolo cheio de regrinhas. Então, essa nomenclatura a gente tem que tomar um cuidado. Né? Outro dia eu estava na praia e vi uma lancha lá, EBITDA. Né? Então, achei lindo, não tem problema nenhum. Né? Mas isso aqui é de um rigorosismo gigantesco. Né? Então, a gente tem que prestar atenção. A lancha está bonita, mas não sei se o cara sabe o que está escrito lá, entendeu? E é por aqui que a gente valoriza a empresa. Mas eu acho que isso é um passo lá para frente. Tá? O que leva? São 4 grandes pilares que levam o empresário a pensar no que eu vou falar. Porra, por que o empresário pode pensar em fusão e aquisição? Puta, estou vendo um monte de gigantes se aproximando aqui, estou com medo. Acho que eu vou pensar em fazer alguma coisa. Cansei. Puta, estou com o saco cheio, não aguento mais, vou vender esse negócio. Cansei. Puta, preciso expandir e preciso de grana de fora e eu não quero crédito, eu quero botar um sócio. Sucessão é um outro problema em pauta. Então, em geral, as empresas estão nessas 4 bolas, quando muitas vezes em 2 ou 3 bolas ao mesmo tempo. Né? São os principais fatores que levam o cara a começar a olhar. Pena que está só nisso, né? Pena que não seria muito mais. Seria sempre ter a curiosidade. Putz, quanto será que vale a minha empresa? Quanto será que os caras pagam? Porque, mediante quanto os caras pagam, o grupo familiar vai poder fazer uma coisa que chama ética dentro de casa. A ética dentro de casa não é só fazer tudo bonitinho, mas é fazer tudo transparente. E o que seria o transparente aqui com quanto vale a minha empresa? É você chegar na sua família e falar, olha, putz, a gente sempre tira 5 milhões por ano, mas eu arranjei uma proposta para a gente pegar 100 milhões. Será que isso é bom ou ruim para a família? A família vai ficar feliz ou triste? Ela tem uma tendência a achar interessante, ela vai querer saber o que é isso. Então, ética em grupo familiar é você mostrar para a família quais são os instrumentos que melhores monetizam o meu movimento. E isso é ética. Isso é o cara super transparente. Esse é o cara que está abdicando do poder em detrimento de um melhor resultado para a família. A gente adora esse tipo de gente. O que a gente está falando aqui toda hora é cutucando vocês, né? Cutucando vocês, né? Porque esse topozinho da pirâmide aqui são os caras que fazem mudar a história. Aqui é tudo tudo Tom Hanks, né? Não deu certo, não se planejou. Pô, o fundo me abordou e eu não consegui conversar com ele. É claro. O fundo comprou 400 empresas na vida dele, você nunca vendeu, você espera o quê? Vai dar problema. O vendedor não consegue conversar com o vendedor. Tem um hiato de conhecimento. Não é que o comprador é mais inteligente. Ele é especialista naquilo. Então, veja, isso, para mim, simboliza demais, né, os empresários. Porque quantas vezes tem alguns empresários aqui, o Adriano vai contar uma história muito interessante, eles são insistentemente abordados, mas eles estão absolutamente despreparados para conversar com um cara que é um comprador serial no mundo inteiro, que fala 20 línguas, que compra coisa o dia inteiro no mundo inteiro. Esse cara tem que receber um tratamento igual ao que ele está acostumado. Ele precisa ler exatamente na mesma altura do olho. Senão não vai dar negócio. Por isso que cai tanta operação. Cai muita operação no Brasil por causa disso. Os fundos vão lá direto, né? O empresário fica radiante que tem um tiro na agulha, porque tem um cara conversando com ele, que é o segundo grande erro. Né? A maior riqueza que o empresário pode ter não é um fundo. Por que não vem 30 fundos para cima dele? Porque ele não estabelece um ambiente de competição. Porque ele não aprende, junto com alguma assessoria, que posicione ele no mercado de uma maneira que ele vai falar quem melhor precifique o meu produto. Esse é o cara que vai conseguir sair do lado de lá com alguma proposta que pode levá-lo a tomar uma decisão. Modelo de transação. Aqui a gente cita 3 modelos, tá? Eu vou ser rapidinho aqui para não cansar vocês. A gente tem o modelo da venda total, exemplo, né? A Natura. A Natura é uma multinacional, transnacional brasileira espetacular, né? Então ela comprou a Avon, The Body Shop e a Aesop. Então ela comprou 3 empresas em 3 continentes, ela comprou sempre 100% e ela ficou um gigante. Então ela tem como filosofia de negócio comprar 100%. É um modelo de negócio. É o único modelo de negócio? Não.
pode comprar uma fatia minoritária. Por exemplo, o Madeiro, que a gente viu alguns slides anteriores, foi vendido para esse grupo de investimento, né, que comprou 22% da empresa. Espetacular, funciona. Então, um compra 100, um compra minoritário, é o único? Não, tem um terceiro. Putz, eu compro majoritário. Exemplo, a Advent comprou o Walmart, comprou 80%. Né? A Advent já fez proposta para comprar o Carrefour e já fez proposta para comprar o Pão de Açúcar no Brasil. Não sei os resultados, não estamos envolvidos. São operações muito violentas. Né? Então, esse é um outro modelo. Então, você tem 3 modelos. Putz, que modelo é melhor para mim? Esse modelo é o empresário que escolhe. Se o empresário quer sair 100%, tem gente que paga. Se o empresário quer sair minoritariamente, vender um pedacinho, conviver com o cara, crescer e vender lá na frente, DNA. DNA de conviver com sócio, de ser minoritário, de ter um cara agressivo financeiramente e acreditar numa tese que lá na frente ele sai melhor. É uma decisão puramente do empresário. Né? O doutor Atílio, que está na mesa aqui, é um dos palestrantes, vai falar sobre esse ponto. Vocês vão ver que a decisão dele foi bastante interessante, eu vou deixar ele contar que é uma história legal. Os pilares de um negócio bem-sucedido. São 4 pilares que o sustentam. Não tem aqui preparação de 5 minutos. Né? Nós temos um ciclo. Redução de custo, auditoria tributária e fiscal trabalhista, auditoria legal. Esses 3 juntos geram um material, que a gente chama aqui de material, mas é uma história da empresa em 50, 60 folhas para qualquer pessoa, de qualquer fundo, ou com qualquer comprador estratégico, a gente vai falar o que é, leia e fala, entendi o seu negócio, não vou apostar. Está ótimo. Entendi o seu negócio, vou fazer uma aposta. Então, isso aqui é o jeito de você se preparar para se mostrar no mercado. Aí vem o empresário. Ah, mas você não acha que desvaloriza se eu me apresentar no mercado e as propostas não vierem boas? Desvaloriza por quê? No ano que vem você solta de novo. O fundo não está nem aí. O fundo, num ano, pode te apresentar uma proposta ruim. No ano seguinte, ele pode te apresentar uma proposta boa. É uma decisão do empresário. Né? Os fundos são completamente agnósticos. Eles não ligam se o preço foi ruim ou foi bom. Eles só tentam ver se a tese deles de fazer um valor de empresa atrai o empresário. Não tem essa, vai desvalorizar. Não vai desvalorizar nada. Né? Nós tivemos um caso esse ano que o ativo ficou 4 anos em roadshow, 4 anos andando. Não foi no primeiro, não foi no segundo, não foi no terceiro, foi no quarto, saiu maravilhoso. Porque a janela de oportunidade, ela aparece para cada um de um jeito, porque o mercado é assim, quem marca preço é mercado. Quanto tempo, em média, demora? Gente, no mínimo 12 meses. Aqui é um ciclo de preparação onde o gargalo monstruoso é na captura de informação dentro da empresa. Como o contador tem uma orientação bastante regrada de não pagar imposto, ou como o balanço da empresa não tem todos aqueles ajustes que o M&A permite, minha empresa tem balanço auditado, eu sei, mas balanço auditado é bom, a gente quer balanço de M&A, a gente quer balanço de fusão e aquisição. Dá para mudar um monte de rubricas. Dá para mudar muita coisa. Balanço auditado, super legal. Está com ética em cima da mesa, está com regime de compliance atendido. Mas para fusão e aquisição, permite muito mais o protocolo para você cortar custo. Nós podemos cortar um custo da empresa em novembro, de R$10.000, comprovado mediante um novo contrato, e a gente está em novembro. Eu volto esse custo para janeiro, né, e eu anualizo essa redução de custo de R$10.000. Então, reduziu R$10.000 em novembro de uma determinada despesa, eu jogo para janeiro e projeto que o ano inteiro reduziu R$120.000. Isso quando a gente fala de uma redução de 10. Quando a gente fala de uma redução de 100 mil, né, em dezembro, estou na fase final do ano, certo? Eu volto, eu capturo 1.200.000 de economia, porque são 12 meses. Você fala, mas só em 200? Eu sei. E se a empresa for ofertada por 8 ou 9 vezes? Você ganha 10, 12 milhões só num ajustezinho desse. Então, é super sensível os números, porque o número, você pega um número de economia e você, em geral, multiplica ele por 70, você multiplica ele por 80, 90, 100 vezes. O número pequenininho fica gigante. Aquela mocinha do café lá que serve custa R$1.500, com encargo custa 3, por ano é 36 pau. Pô, se a empresa tiver um múltiplo de 10, aquela mocinha do café se mandar embora, você ganha 360 pau. Simples assim. Nós temos uma preparação, que aqui é a grande guerra com o empresário, dado ao fato de não ter tido antes um planejamento de organizar os seus números. Aqui, um ambiente mais protocolar, a gente vai para o balcão de negociação. E aqui, por último, a burocracia. Né? Se para você registrar a venda de um apartamento na junta comercial demora 60 dias, para nós demora 4 meses. Né? Então, aqui tem uma burocracia que faz o ciclo girar em torno de 12 meses, ou mais. O chicote vê a floresta por cima, não dentro. Né? Então, esses family offices disputam os ativos violentamente. Quanto mais cai a taxa de juros, mais esses family offices entram no circuito brigando com esses investidores. Então, o que isso faz para os ativos? Eleva o preço. Guerra, sobe preço.
Ele tem uma filosofia meio parecida, né? Eles têm mais ou menos aqui de 5 a 7 anos para poder entrar no negócio, arrumar o negócio e preparar a venda. Eles entram para sair, todos entram para sair, não entram para ficar. Por isso que eles são chamados investidores financeiros. Ah, mas os caras são os abutres. Não é que é abutre, é o modelo de negócio deles. O ciclo deles é muito curto. Eles captam um fundo que tem esse período de vida. Esse é o negócio deles. Exemplos de fundos quebrados financeiros, Bain Capital, Pátria, que está junto com a Blackstone, HG, tem uma lista enorme, tá? E do lado de cá, algumas famílias, né? A família Wizard, Luiza Trajano, Abílio Diniz, tem uma ótima guerra entre eles. Vence aquele que oferece uma proposta que mais atende às expectativas do acionista. Ah, e o investidor estratégico? Esse é diferente, né? Vou até pular uma tela para voltar. Quem que é o investidor estratégico? É o cara que compra para ficar, para ganhar escala, para aumentar o valor da sua empresa na bolsa, né? Empresas super tradicionais, Mambev, ela compra, ela vai vender? Não, pelo contrário. Ela vê através da escala, ela vê através da redução de custo, está sofrendo um pouco por esse excesso de modelo na busca de redução de custo, onde ela tem que buscar um pouco se adequar um pouco mais ao perfil de qualidades, produtos sustentáveis, produtos orgânicos, essas cacetadas aqui. Esses mamutes estão sofrendo cacetadas, mas são empresas, quem diria que a Coca-Cola ia ter uma empresa de alimento? Ah, o Zé está me dando uma bronca. É? Ah, ele quer que eu vá para o meio. Tá bom? Ah, quer que eu fique diferente? Quer? Tá bom. Bronca. Bronca, gente. Então, esses caras compram para ficar, eles compram para pegar escala, eles são diferentes. Em geral, essa turma compra 100%. Até isso está mudando, né? A gente recentemente foi chamado por alguns presidentes de multinacional e falaram assim, você desculpa, mudamos o nosso modelo no mundo inteiro. Nós vamos comprar participações menores em empresas e a gente vai deixar essas empresas autônomas e independentes do transatlântico para eles nos ajudarem a gente se reinventar. Achei muito incrível, isso é uma mudança de paradigma que começou esse ano, no Brasil. Negócios disruptivos que cercam a gente o tempo todo e a gente não pode deixar de falar que eles existem, né? Pô, Quinto Andar, gente, é um site para locação de imóvel. Site para locação de imóvel, que beleza, hein? Vale um bi. Vale um bi. O Nubank começou uma operação super recente, chacoalha o mercado financeiro inteiro, como uma fintech, né? Financeira com tecnologia, né? 10 bilhões de dólares vale. O mercado financeiro, vocês não têm ideia a loucura que vai ser daqui a alguns anos, né? Ainda bem que eles têm muito dinheiro para diversificar o portfólio, porque eles acumularam uma fortuna, mas o mundo vai dar uma tombada tão grande, eu não sei como é que onde vão parar, né? Mas ter agência é uma coisa praticamente old fashion hoje, né? Tem um monte de agência. Puta, que tragédia, né? Não precisa de um monte de agência, tem um mundo digital, pô, os bancos digitais, né? Madeira. Olha a captaçãozinha pequenininha que ela fez de investimento. Empresas minúsculas, no sentido, comparação a essa banca de pessoas que estão aqui, tá? Puta, acreditas? Olha quanto ele captou com o SoftBank. 700 milhões de dólares. Aliás, ela está avaliada em 700. Então, o que eu queria falar um pouco para vocês é o seguinte, é super provocativo o que eu estou falando aqui, tá? Mas é para alertar e aguçar a curiosidade de vocês. Não tenham preconceito de ouvir. Ouvir faz parte do empresário. O empresário tem a arte de ouvir e tomar decisão mediante uma boa tese que o motive. Depois que o mercado marcar preço, vocês podem falar, vou ou não vou. Mas não preconceituem. Não façam isso com vocês e com as organizações familiares que vocês dirijam. Recebeu? Aí você vai ter a grande escolha da sua vida. Aí você vai para casa, vai sentar com seus irmãos, com seus parentes e falar, puta vida, o que eu faço agora? Vou ou não vou? Até lá, deixa isso acontecer. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, gente.